A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo vai estar aqui em Salmos, no capítulo 17. Eu vou ler só o versículo 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Então, meus irmãos, é isso que acontece, né? Quando a gente nos vemos, contemplamos a nossa imagem no espelho, né? Nós temos ali a certeza que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então aqui ele fala que ele vai contemplar a face, né, do Senhor ali na justiça e vai se satisfazer quando vê ali a semelhança de Deus nele, né? Quando ele acordar pela manhã, quando a misericórdia do Senhor se renova na vida dele. Então é assim que nós devemos viver, né? Nós nunca devemos esquecer que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E que isso não é pouca coisa, é muito, né? Que somos feitura das mãos de Deus, né? E que nós, quando fala que somos a imagem e semelhança de Deus, é todo o nosso ser, né? Tudo foi feito pelas mãos de Deus. O Senhor soprou na nossa narina, nas nossas narinas, esse fôlego da vida que faz a gente ser uma alma vivente, né? E nós temos também, né, um espírito, né, que habita dentro de nós. Então, não é pouca coisa, né? Então, muitas pessoas, às vezes, elas têm problema com a própria aparência, né? Elas não se aceitam, não gostam delas próprias, elas ficam tentando mudar uma coisa aqui, outra ali. Claro que as pessoas têm direito de fazer isso, né? Se não está contente, tem que mudar mesmo, né? Isso aí é cada um. Mas o ideal é quando a gente é grato a Deus pelo que Deus fez, né? Existem pessoas que fazem alguns procedimentos e até dá certo, né? E tem outros que faz e dá bem errado, né? Mas se nós nos preocupássemos mais em melhorar por dentro, né? Às vezes a pessoa tá todo lindo por fora, né? E por dentro não está, né? Muitas vezes a gente não está se preocupando nem com a saúde dos nossos órgãos internos, né? Isso sem falar de emoção, de tantas outras coisas, né? Então, assim, e tá todo lindo por fora, né? A embalagem tá linda e às vezes por dentro não está tão lindo assim, né? Seja a saúde dos órgãos, tipo fígado, rim, essas coisas, e também as nossas emoções, né? A nossa mente, né? Como que tá o nosso espírito, se ele tá abatido, enfim. E tudo isso a palavra do Senhor mostra para nós, né? Que o Senhor, ele sonda, né? Ele nos sonda, né? Então, assim, para ver o nosso estado interior. Então, aqui também no 17, no comecinho, o tema desse salmo é: Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. É muito importante, né? Muitas pessoas gostam de pedir a justiça de Deus, né? Mas é muito bom quando a gente pedir a justiça de Deus, a gente tá bem com Deus, né? Porque às vezes a pessoa quer, ai Senhor, faz justiça, faz isso, mas você tá bem para pedir essa justiça de Deus? Você vai aguentar essa justiça de Deus? Então peça misericórdia, peça graça, peça perdão, né? E nós temos sede de justiça, né? Mas essa justiça, ela é saciada quando a gente entende a palavra de Deus. E a gente entende que a nossa justiça, ela não vale nada, né, para Deus.
É claro que o mundo tem que ter justiça, né? Não estou falando que não vai ter, porque se não tivesse, ia ser uma bagunça, né? É claro que tem que ter, né, as leis, e tudo isso foi instituído lá no céu, antes de acontecer aqui na terra, como o próprio Jesus disse a Pilatos. Mas essa justiça que a gente tem vontade, quando a gente vê uma coisa errada, já, né, eu já faria assim, eu faria desse jeito, isso não... A nossa justiça, ela não é justa, né? A justiça humana, que é ali aquela justiça que a gente, né, às vezes quer tomar as próprias, né, atitudes e agir pela nossa cabeça. Não. Até fala que quando a gente estiver irado, nós não devemos agir na ira, porque a nossa ira não produz a justiça de Deus. Então, quando a gente tem o entendimento da palavra, a gente é saciado por Jesus Cristo, pela palavra dele, e a gente entende que essa justiça ela vai ser feita no tempo certo, né? E a gente fica saciado porque a gente entende que tem alguém muito maior, né, que está cuidando de tudo e a gente acaba sendo saciado por essa justiça de Deus, que a partir do momento que a gente aceita o Senhor como o Senhor da nossa vida, o Senhor ele já vai acalmando isso dentro de nós, né? E vai nos dando direção e mostrando pra gente que não é da nossa maneira, do nosso jeito, mas o Senhor ele tem o seu jeito de trabalhar e tudo ao seu tempo, né? Então aqui no comecinho do 17 ele fala: ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Então aqui ele tinha certeza da inocência dele, né? Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Então ele fala que Deus provou ali o coração dele, visitou ele à noite, examinou e não achou nada. Então, aqui ele fala: o que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Então é isso que nós devemos nos lembrarmos, né? Que até enquanto a gente dorme, o Senhor nos examina, né? E nós devemos buscar estar em dia com a nossa vida, né? Mesmo sabendo que somos falhos e que erramos, mesmo quando queremos acertar. Mas a gente não pode desistir de querer acertar todos os dias e fazer aquilo que nós já aprendemos, né? E aqui no 5 ele fala: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Então aqui a própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus, lá no Salmo 119, 105, fala que ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, né? E aqui ele está falando que está pedindo para Deus dirigir os passos nos caminhos do Senhor, né? Então, para que as minhas pegadas não vacilem, né? Então, quando o Senhor nos conduz, os nossos pés não vacilam. Essa que é a verdade, né? E aqui a palavra de Deus também mostra que ele fala: eu invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. O Senhor sempre quer nos ouvir. Então, é importante que a gente invoque por Ele, que a gente chame por Ele,
porque o Senhor quer nos ouvir, mesmo quando Ele já sabe, Ele sempre sabe o que está acontecendo, não tem novidade para Deus. Ele sabe o ontem, Ele sabe o hoje, Ele sabe o amanhã, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mesmo assim, Ele quer nos ouvir, né? Então Ele fala, eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. É tudo que todo crente quer, né? É que o Senhor escute ali, incline os seus ouvidos e escute a nossa oração, né? E aqui, quando a gente crê nisso e quando a gente está sendo sincero, o Senhor com certeza escuta a nossa oração e atende, né? Aqui também a palavra de Deus fala no 7. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, nos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Então a palavra de Deus, ela nos dá também essa garantia que o Senhor, Ele cuida do seu povo como a menina dos olhos dele, né? Então aqui Ele fala, guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem e dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Então, a gente sabe que no mundo espiritual existem inimigos. A palavra de Deus fala que ao nosso redor estão os anjos, mas ao derredor está o mal, né? Os demônios, né? Então, é isso. E tem também as pessoas que são usadas pelo mal, né? Que se deixa ser usada pelo mal. Mas aqui ele está pedindo essa ajuda para Deus, né? Pedindo para Deus cuidar dele e esconder ele à sombra das asas, né, do Senhor. No 10 ele fala, na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. É o que mais a gente vê nesse mundo, né? A soberba de muitas pessoas, né? E é o que a gente não deve querer para a nossa vida. Tem muitas pessoas com muitas filosofias, muitas conversas, né? As pessoas sabem demais, é muita informação. Então a gente tem que ouvir, filtrar e guardar o que serve para nós e o que tiver respaldo bíblico, né? Então E evitar pedir a Deus para Deus nos livrar da soberba, porque o Senhor não suporta gente soberba e arrogante. A palavra de Deus fala que o Senhor vai vomitar esse tipo de gente, né? Então, às vezes a pessoa pode até conseguir ser muito bem sucedido muito bem, né, nesse mundo aqui. Mas, né, esse mundo é passageiro, não devemos esquecer disso. Quando a gente está vivendo uma situação boa ou ruim, parece que o negócio é eterno, né? Mas não é, passa, tá? Tantas coisas boas passam como as ruins. E no final o que vai ficar é o que é eterno, né? Por isso que é bom a gente saber viver, para quando chegar a parte onde a gente vai estar no eterno, a gente está com Deus vivo, né? Aí aqui ele fala, andam-nos agora espiando os nossos passos, e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Então essa é a vontade do diabo todos os dias, é nos destruir, né? E aqui no 12 ele continua, parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba, o livra a minha alma do ímpio pela tua espada. E é mesmo, o Senhor Jesus fala que o diabo, ele parece realmente, né? Ele se passa por leão, mas ele não é leão, né?
O verdadeiro leão é o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, né? Então levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada. E a nossa espada é a palavra do Senhor, né? Hoje, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra potestades do inferno. São armas espirituais, como está escrito lá em Efésios 6, né? Nós temos que estar ali com a armadura de Deus, né? Que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçado no evangelho da paz, a espada na mão direita, que é a palavra de Deus, e o escudo na mão esquerda, que é a nossa fé, né? Então nós temos que estar equipado com a armadura de Deus e sempre saber manusear bem a palavra de Deus, né? Que é uma espada que atravessa a alma, o espírito, a medula e não volta vazia sem resultado, mas ela se cumpre para a qual foi enviada. Então, aqui, dos homens com a tua mão, levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio pela tua espada. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nessa vida e cujo ventre enches do teu tesouro, oculto, seus filhos estão fartos, estes dão os seus sobejos às suas crianças. Então, é o retrato do mundo, né? Mas a palavra de Deus, aqui quando ele fala, dos homens com tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida. Então é isso que eu estava falando, né? Está nessa vida, mas isso passa, né? Tudo aqui passa. E aqui no 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face. Na justiça eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Então é isso que nós, como filhos de Deus, devemos fazer. Eu comecei pelo 15, né? E depois eu fui voltando. É isso que nós devemos fazer, né? Quanto a mim, contemplarei a tua face. Na justiça eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Então, quanto mais a gente imita a Deus, mais parecido com Ele nós ficamos, né? Então é isso que nós devemos querer para a nossa vida, né? E é parecer com Deus, né? Assim como alguém que trabalha com ouro, com prata, que está fazendo ali uma peça e aquela peça vai para o fogo, volta e quando aquela pessoa que está trabalhando ali com aquela peça de ouro, ela consegue ver o próprio rosto naquela peça, ela sabe que aquela peça está perfeita, né? Então, é assim, o Senhor, Ele quer olhar para nós e ver, né? A semelhança dEle em nós, né? Cada dia mais, porque Ele já nos fez para ser assim, né? Mas aí, conforme a gente vai se perdendo pelo caminho, se distanciando de Deus, a gente pode, ao invés de parecer com Deus, parecer com outra pessoa, né? A pessoa do mal, o inimigo de Deus. E o Senhor nos fez para sermos a imagem e semelhança dEle, não só na aparência, mas nas nossas atitudes, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de ser, né? Por dentro e por fora, sermos belos como é o Senhor, né? Não pelo olho humano, né? Porque às vezes a pessoa olha para a pessoa e fala, não dá nada pela pessoa, acha que aquela pessoa não vale nada porque ela não tem lá uma boa aparência ou porque ela não tem uma vida financeira muito bem sucedida. Então muitas pessoas, ela olha para a pessoa e desqualifica porque aquela pessoa não está ali no patamar dela, né? E o mundo quer essas coisas, mas para Deus o que vai importar realmente é quem somos, né? E o Senhor, Ele consegue saber isso, porque Ele faz o raio-x, né? Ele vê por dentro e por fora, né? E se parecemos com Deus, logo somos lindos, né? Então, assim, e todos nós, todo ser humano na Terra é feitura
das mãos de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o fôlego de vida que o Senhor soprou nas narinas de Adão está nas nossas narinas, né? Então, nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, assim, há uma grande responsabilidade. O Senhor já nos deu aqui as instruções. Então, nós devemos guardar essa palavra gloriosa no nosso coração, para que a gente possa cada dia parecer mais com o Senhor, né? Como diz aqui no 15, eu vou repetir: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Então é isso que todo filho de Deus deve fazer pela manhã quando acordar, é se satisfazer dessa semelhança, né? Querer sempre parecer com o Senhor, no nome de Jesus. E voltando para o tema dos Salmos, Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Então é muito importante a gente confiar, né? Na nossa inocência, nós estarmos de mãos limpas perante Deus. Porque tem muita gente pedindo justiça e não está em condições de pedir justiça. Tem que estar pedindo a misericórdia, né? E na verdade, nenhum de nós aguentaria a justiça de Deus se não fosse o que Jesus Cristo fez naquela cruz. Então é no nome de Jesus que a gente pede para Deus, né, justificar, né? E as pessoas pedem muito a justiça para o outro, né? Que quer ver outros, né, ser punido. E não é essa a situação. A gente tem que pedir para o Senhor nos justificar em nome de Jesus Cristo, né? Deus, Ele sabe exatamente onde agir, como agir, com quem agir. Então isso não cabe a nós, cabe a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Espero que você aprecie essa mensagem. E se você apreciou, aprecia, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, para que esse canal avance e chegue para mais pessoas. Se inscreve também aqui, tá bom? Compartilha, dá um joinha, faz um comentário e se inscreve, que tudo isso vai ser bom para o canal. Desde já que o Senhor te abençoe ricamente, no nome de Jesus. Amém.